bem? Olha só, de tijolinho em tijolinho, a casa de Lula está desmoronando. É claro que eu e você gostaríamos que essa demolição fosse a base de dinamite. Por que eu estou falando isso? Porque eu não consigo entender ainda por que Lula, maior chefe de quadrilha de propina já conhecido na história da humanidade, provas sobre provas que há ligação dele no mensalão, no petrolão e em outras situações, envolvendo aí por fora compra de triplex, reforma no triplex, sítio de Atibaia, terreno para a construção daquele antro chamado Instituto Lula, onde se comenta ali, onde se trata ali coisas que só vêm a prejudicar o país, tráfico de influência, enfim, são muitas provas. Aí eu não consigo entender, tenho certeza que nem você, por que esse cara não está preso. A Operação Lava Jato ainda não mostrou provas documentais. Já sim. O que eu entendo é que há um consenso entre a justiça, entre o governo atual, porque eu já mostrei aqui em um dos meus vídeos o presidente Temer dando uma entrevista dizendo que temia que Lula fosse preso porque isso traria prejuízos para o seu governo. Então, veja bem, eu creio que por trás disso aí existe aí uma preocupação tanto da justiça quanto do Planalto. Mas isso aí é terrível, porque aí se comete uma injustiça terrível, porque esse cara, Lula, é ladrão. Ele enriqueceu a família. Eu vou mostrar no final dessa minha fala uma reportagem detalhada de como ele enriqueceu, não só ele, como o filho e a família toda. Tem uma reportagem detalhando aí palestras fictícias. Então, veja até o final para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Ele vem sofrendo mais algumas derrotas na justiça, que vai chegar um ponto, minha gente, fiquem tranquilos, que esse cara vai para a cadeia, não tem mais de onde fugir. Nem que tenha que vir para cá, para o Brasil, um tribunal internacional para botar esse bandido na cadeia. Né? Então, olha só, a Polícia Federal indiciou ele por corrupção passiva envolvendo aí, vendas de medidas provisórias, a chamada MP 471, para beneficiar algumas empresas. Agora, o que significa um indiciamento? Já é a prova cabal? Não. O indiciamento é quando a investigação detecta algo que possa fazer uma ligação do investigado a alguma organização, empresa, enfim. Por exemplo, vou dar um exemplo grosseiro aqui. Não estou fazendo aqui proposital, é apenas um exemplo para que você possa entender melhor o que significa um indiciamento, caso você não entenda. Um rato, por exemplo, quando um rato visita uma casa e passa por debaixo do fogão, ou vai no quintal ali, perto da casinha do cachorro, ele sempre deixa rastro, ele sempre deixa um cocôzinho, uma urina, uma pegadinha de patinhas. E aí quando a gente percebe, olha aqueles indícios ali, a gente fala, opa, passou algum rato aqui. Olha só, tem cocôzinho, ó, vamos investigar, vamos ver se onde está, vamos botar uma isca, papá. É isso exatamente assim que acontece no indiciamento. Os investigadores, no caso a Polícia Federal, começa a investigar e vê que há indício, algum e-mail, algum telefonema, uma anotação, um carimbo, algo que possa levar a uma investigação mais profunda. E aí vai se apurar se realmente aqueles indícios comprovam o que a investigação suspeita ou não. Então isso aí é o indiciamento. Então há um indiciamento e a Polícia Federal já denunciou ele à Justiça. Então ele está aí mais uma vez encrencado nessa situação que ele vai negar. Já negou. Os dois advogados dizem que ele nunca participou. É assim mesmo. Isso os ladrões de colarinho branco, eles negam. Vocês já ouviram naquela relação, na lista de Janot, alguém dizer assim, ó, não, de fato eu participei da propina, de fato eu fui errado, eu quero pagar pelos meus erros, eu vou devolver aí 20 milhões porque não foram meus e eu quero responder na justiça. Vocês já ouviram algum desses canalhas, algum desses patifes vir a público
e falar dessa maneira? Não, e nem vai ter. Isso é uma tendência dos políticos mau caráter. Segundo o relatório de indiciamento, as tratativas, tudo que foi tratado envolvendo suspeita de corrupção nesse caso, começaram em junho de 2009, quando Lula ainda era presidente. E que novas anotações analisadas na investigação, é o que eu falei aqui agora há pouco, mostram indícios de que a edição da MP 471 envolveu o pagamento de 6 milhões de reais que seriam destinados ao PT. Esse montante foi destinado ao PT para a campanha para eleger aí patifes canalhas desse partido podre, desse partido de canalhas, desse partido de pilantras, ladrões e propineiros. Outra informação é que os advogados e o Ministério Público Federal queriam mais provas para, no caso do triplex, sítio de Atibaia, onde Lula disse que toda a culpa dessa situação foi da Marisa, da morta Marisa, da defunta Marisa. Ele não teve culpa de nada. Aliás, tem coisas que parece que só acontece aqui no Brasil, não é verdade? Moleque compra um triplex, manda reformar o triplex, manda reformar um sítio em Atibaia e o marido não sabe de nada, né? Outra, uma criminosa que manda matar a mãe apaulada é liberada no dia das mães, ganha um benefício da justiça para saidinha do dia das mães. Que coerência tem isso? Não combina. Ela mandou matar a própria mãe apaulada, cruelmente. É uma pessoa perigosa, tal de Susana von Richthofen. E ela ganha um benefício, vai ficar 5 dias fora, gozando a liberdade, no dia das mães. Gente, o STF manda indenizar bandido porque o presídio está superlotado. Tadinho, ele está lá na superlotação porque é vítima da sociedade, segundo a deputada propineira do Maria do Rosário. Então eles precisam ser indenizados. Eles não podem ficar lá naquele aperto, porque tadinhos, né? Então aí a justiça, o STF, autorizou uma indenização, ou seja, você paga e eu também pago. Quer dizer, os caras roubam a gente na rua, levam os nossos bens que nós conseguimos com o suor do nosso rosto, vão para aquele lugar e ainda são indenizados. Só acontece aqui no Brasil, minha gente, só no Brasil. Beleza. Então esses advogados queriam mais testemunhas, mas na verdade o que eles queriam mesmo é enrolar, empurrar com a barriga. Porque, olha, nem o advogado, nem aquele palhaço, aquele advogado, ele acredita que Lula é inocente. Isso aí é verdade, isso é fato. Nenhum dos seus advogados tem convicção de que Lula é inocente. Eles estão ali porque eles querem se promoverem. Quem é que não quer defender Lula? Quem é que não quer se promover no Brasil? Pô, fui advogado Lula. Quem é que não quer? Então esses camaradas estão ali para se promoverem, né? Então o que eles falam, tanto que um bobão, interrompendo toda hora o juiz Sérgio Moro, aquela coisa, tudo um bobão. Então acontece. Aí só que o juiz Sérgio Moro disse que não. Inclusive, vou ler aqui para vocês aqui, ó. Olha só as palavras do juiz Sérgio Moro. Abre aspas. Enfim, este juízo já ouviu muitos depoimentos sobre o apartamento triplex e sobre a reforma dele, não sendo necessários novas a respeito deste. Fecha aspas. Outro. Indefiro, portanto, o recorrido por deficiência no requerimento e a desnecessidade de novas provas. Então o juiz Sérgio Moro diz o seguinte: chega. E sabe o que significa? Que o juiz Sérgio Moro já está com a sua sentença prontinha em sua cabeça. O juiz Sérgio Moro não é bobo, não. Não é bobo, não. É um camarada íntegro, inteligente e digno de nossa consideração. Então, a casa de Lula aos poucos está caindo. Veja agora no finalzinho, veja agora um vídeo que eu vou colocar para vocês sobre a Operação Zelotes e o que levou ele a enriquecer o filho e ele próprio levando montanhas e montanhas de dinheiro para promover, aí, para patrocinar, para financiar campanhas do PT. Ok! Até o próximo vídeo! A denúncia
lavagem de dinheiro e organização criminosa. Também se tornaram réus o filho dele, Luiz Cláudio Lula da Silva, e os empresários Mauro Marcondes e Cristina Maltoni. A ação é resultado de investigações sobre a compra de caças suecos Gripen para a FAB e a aprovação de uma medida provisória que beneficiou montadoras com incentivos fiscais. Os investigadores afirmam que os crimes foram praticados entre 2013 e 2015, quando Lula não era mais presidente da República, e que Lula usou a influência dele dentro do governo para enriquecer. O esquema vendia a promessa de que Lula poderia interferir junto ao governo da então presidente Dilma Rousseff para beneficiar as empresas MMC, Grupo Caoa e Saab, clientes da empresa Marcondes e Maltoni Empreendimentos e Diplomacia Limitada, AMM. Em troca, Mauro Marcondes e Cristina Maltoni, donos da AMM, repassaram, segundo a denúncia, mais de 2,5 milhões de reais ao filho de Lula, através de um contrato de assessoria. Esse valor, de acordo com as investigações do Ministério Público, só não foi maior porque a Operação Zelotes, que investiga fraudes no Conselho de Recursos Fiscais da Receita Federal, foi deflagrada em março de 2015, interrompendo os negócios e o fluxo do dinheiro. Os investigadores afirmam que Lula recebeu todo esse dinheiro por intermédio do filho, que virou um milionário em apenas 9 meses, através de contratos fictícios. Na decisão em que aceita a denúncia, o juiz diz que as empresas MMC, Caoa e Saab repassaram vultosos valores para a MM, e parte desse valor foi repassado mediante um contrato fictício a Luiz Cláudio, filho de Lula, que somente foi escolhido para ser beneficiário do falso contrato por ser filho e pelos contatos diretos com seu pai. E cita que o serviço supostamente prestado à MM pelas empresas de Luiz Cláudio não passou de um arremedo de pesquisas feitas na internet, que não houve, de fato, prestação de serviço. O juiz afirma que a denúncia está de acordo com a prova produzida documentalmente e amparada em depoimentos, registros de e-mail, contratos, análises, sendo suficiente para o início da ação penal. Os réus têm um prazo de 10 dias